Imob TV. Oferecimento. Preferita Paisagismo. MR Condomínios. Idealize Soluções Financeiras. E Imobiliária Conquista. Olá, seja bem-vindo ao seu programa Imob TV. Hoje o assunto é um tanto quanto inusitado. Semana passada saiu na mídia capixaba um condomínio lá de Cariacica que os condôminos fizeram uma reclamação do barulho feito por um aparelho de liquidificador na noite do prédio e também pelas relações sexuais dos moradores na madrugada, não é isso, André Pada? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Robertinho. De fato, é uma notícia que a gente não está muito acostumado, né? Mas o que acontece em condomínio, normalmente se leva de fato ao síndico, se leva de fato às reuniões, e o síndico é obrigado a colocar isso em ata e levar para frente, né? Levar em consideração todo e qualquer tipo de reclamação, por mais inusitada ou absurda que aparentemente possa ser no primeiro momento. Isso aí, lá em Cariacica, um condomínio, né, os moradores relataram à síndica, né, de barulho à noite, um aparelho de liquidificador, né, à meia-noite, por exemplo, incomoda o vizinho, né, e as relações sexuais, por exemplo, né, o barulho que as relações sexuais fazem no apartamento do vizinho, isso acaba incomodando. E alguns moradores levaram à síndica a reclamação, né, desses barulhos, né? Esses e outros também, como salto, né? A mulher às vezes anda com salto alto. A síndica, na ocasião, na matéria, ela fala que nem colocaria esse assunto em pauta, né? Mas como é uma coletividade, ela foi obrigada a colocar e isso acabou, né, virando notícia aí no Espírito Santo. Eu queria que você falasse um passo atrás, como que é constituído um condomínio para chegar às regras, né, ali para que as pessoas vivam em harmonia? Existem dois instrumentos que regulamentam essa questão do condomínio. O primeiro deles é a convenção de condomínio. A convenção de condomínio é um documento necessário, essencial, que ele pré-existe a própria existência do condomínio. Eu só tenho condomínio se eu tiver a convenção registrada. Então é um documento essencial. Na convenção de condomínio, a gente trata de assuntos que são mais inerentes mesmo à essência do condomínio. Fração ideal, a destinação daquele condomínio. Então são normas que, para serem alteradas, elas precisam de um quórum mais específico, um quórum maior, que a ideia é que aquilo de fato não seja alterado com facilidade. Então, normalmente se coloca unanimidade, 90%, 80%, um quórum mais rígido, para que a essência daquele ambiente não seja alterada. Agora, além da convenção, existe o regimento interno. O regimento interno já são as normas que regulamentam o dia a dia dos condôminos. Essas sim, elas precisam ter um quórum menor para ser alterado, porque elas precisam acompanhar as mudanças. Então, a pessoa está interessada em fazer parte de um condomínio, de um ambiente desse, ela precisa conhecer essas regras. Porque ela pode ler, ela pode tomar conhecimento e falar assim, olha, esse ambiente não é para mim. O grupo de pessoas aqui, a ideia de convivência que eles têm não se adequa ao meu perfil. Então eu vou procurar um outro lugar para morar. É totalmente equivocado, Robertinho, aquele pensamento, eu vou entrar e depois a gente muda. Eu vou entrar e depois ver. Não, não é assim. As alterações para serem feitas, elas precisam serem feitas conforme as regras do próprio regimento pré-estabelecidas e da convenção, que são pré-estabelecidas. Isso é muito importante porque cada vez mais as cidades do interior têm se verticalizado, né? Prédios surgindo aqui em Linhares, grandes construtoras de Vitória, grandes construtoras aqui de Linhares verticalizando cada vez mais, né? E a harmonia, a convivência entre os moradores é fundamental. Ninguém quer morar num prédio, né, com desafio com o vizinho, né, por conta, às vezes, dos filhos que brincam, jogam bola, né, depois de determinado horário. Então, o regimento interno é para dar uma ordem, uma organização nesse assunto. Inclusive, com a verticalização de Linhares,
nós fomos ouvir a Ângela, ela é da MR Administradora de Condomínios, e ela vai falar um pouco também sobre essa questão do barulho no condomínio, dando uma dica para você aí que é síndico. Vamos ouvir a Ângela. Ei, Robertinho, obrigada mais uma vez pelo convite de estar presente aqui no Imob TV. Realmente nós estamos hoje aí falando sobre um assunto que é muito inusitado, mas também muito comum nos condomínios. E esses assuntos são tratados através do regulamento interno, juntamente com a convenção de condomínio. É importante que o síndico tenha, além da convenção de condomínio, a obrigatoriedade de instituir o regulamento interno. São eles que vão regular e disciplinar os moradores. Obrigado, Ângela. A Ângela Pádua, que é uma especialista no setor de condomínios aqui em Linhares, gestão de condomínios aqui em Linhares, tem grande experiência nesse assunto. Agora, Pádua, fez o regimento interno, né? Tem lá as regras pré-estabelecidas, mas sempre tem algum morador ali que insiste em ligar o liquidificador depois das 8h30. Quais são as punições que o condomínio pode dar para esse morador? Normalmente, as punições são uma advertência verbal, uma advertência por escrito, uma suspensão e, nos casos mais remotos, uma expulsão do condomínio. A gente já tem decisão judicial nesse sentido, inclusive do ano passado, admitindo como válida uma decisão dos condôminos em assembleia que decidiram pela expulsão do condômino. Mesmo ele sendo proprietário da unidade, do apartamento, ele pode ser expulso. Se ele for expulso, ele tem que vender a unidade dele? Como é que se dá isso? Exatamente. Ele tem que entender que ele está comprando uma unidade imobiliária dentro daquele ciclo social e que ele precisa respeitar as regras. Agora, em contrapartida, essas regras também devem ser muito bem pensadas e elaboradas, porque elas não podem infringir direitos fundamentais, elas não podem ser discriminatórias, elas não podem ser desproporcionais, desarrazoadas. Então, não é o que os condôminos vão decidir, vão escrever, vale, pronto e acabou. Não. Existem parâmetros. Então, por isso que tem que ter limites para essas regras também, né? Como, por exemplo, ter preconceito de entrada de pessoas de determinado orientação sexual, por exemplo, ou de animais. Isso. Não pode aqui no condomínio animal de estimação. Não pode animal de qualquer tamanho, independente do animal fazer barulho, sujeira. São 3 pilares. Saúde, sossego e segurança. Todas as regras de convivência de regimento interno de condomínio, elas vão flutuar em cima disso. Além disso, eu não posso afetar nenhum direito fundamental. Aqui eu não admito pessoas de religião tal. Não posso, é um direito fundamental, está na Constituição. Eu não admito aqui pessoas que exerçam determinada profissão. Mesmo que seja uma profissão socialmente discriminada. Não pode. Não pode porque esbarra num direito maior. Um direito que está garantido na Constituição. E aí não vai ser uma convenção de condomínio que vai falar aqui a gente não admite. Se a Constituição admite. Então existem esses parâmetros. A Constituição é soberana, né? É soberana. Então você que vai adquirir um imóvel em um prédio, né, um apartamento em um prédio, você está se predispondo, né, a obedecer o regimento interno, você vai estar vivendo em condomínio, isso é muito importante, não significa que o apartamento é seu, que você pode fazer o que você bem entender, o que você quiser dentro da unidade, você tem vizinhos, isso vale também para condomínios horizontais, né? Vale para todo quanto é tipo de condomínio. Aqui em Linhares nós temos o NIC, né, que é um condomínio fechado, de lotes, agora já tem moradores lá, tem o Alphaville, que já tem vários moradores, tem o Tauá também. Exatamente. A gente sempre fala também, Albertinho, que é necessário observar um procedimento mínimo para aplicação de uma punição. Até nisso a gente tem que ser razoável. Por exemplo, o condomínio tem piscina, o Robertinho está lá na piscina com um copo de vidro. Um funcionário do condomínio chega, senhor Roberto, por favor, o senhor não pode usar esse copo na área da piscina. Fez uma advertência verbal, lança no livro,
Eu não preciso abrir um procedimento, te dar um direito de resposta para você responder, depois para o conselho julgar. Eu não preciso. É uma situação simples. Agora, Robertinho, por favor, deixa a piscina. Eu não vou sair. Faz uma advertência por escrito. Aquilo se repete. A gente vai ter que aplicar uma suspensão de você usar a área de lazer. Aí sim, eu vou te notificar, vou te dar um prazo para você se manifestar, um conselho, isso tudo tem que estar no regimento. Um conselho vai julgar, daquela decisão cabe recurso para a Assembleia. Então, o que tem que se ter em mente também no momento de aplicar uma punição é que a pessoa, o infrator, aquele que vai ser punido, ele também tem o direito de exercer uma defesa. Ele não pode ser simplesmente punido. É claro, a depender do nível da punição. Então, cuidado com isso, porque senão pode ser aplicada uma punição e essa pessoa pode conseguir anular isso na justiça. E a gente tem que acertar, a gente tem que fazer um aditivo no regimento, tem que fazer uma alteração no regimento para que a punição seja legalmente aplicada e não de forma arbitrária. É basicamente como era na escola, né, antigamente, né? Quando você estava conversando demais, a professora te chamava, puxava a orelha, né, ela estava te dando uma advertência. Se você continuava, ela te mandava para a coordenação. E aí, uma cartinha para o pai. Uma cartinha para o pai. E se a sua atitude naquele momento fosse mais grave, você podia tomar uma suspensão e depois uma expulsão. Agora, me tira uma dúvida, André. Quando chega no nível máximo, que é a expulsão do condomínio, né? Isso vai envolver, com certeza, aí, advogados do proprietário, advogados do condomínio. Como você já vivenciou alguma briga judicial desse tipo, nesse nível já? De expulsão de condomínio, não. Naquela hora a gente estava falando das punições, eu acabei esquecendo de falar da multa pecuniária. Porque entre a advertência por escrito e a suspensão, a gente tem ali a possibilidade da multa também. Então, aplica-se uma multa de tantos valores da mensalidade, né, do rateio da despesa. Do condomínio. Do condomínio. Então, olha, até 5 vezes o valor do rateio, o síndico pode aplicar ele mesmo. Acima de 5 a 15, eu preciso do conselho. Acima de 15, só em assembleia. Então, existe também essa punição pecuniária. Quando a gente inicia a punição pecuniária, a advertência verbal, a advertência por escrito, normalmente ela surte efeito. O condômino muda a postura. O comportamento imediato. Muda o comportamento imediato, é impressionante, ela surte efeito. Mas se não surtir e partir para multa pecuniária, aí já começa a envolver justiça. Porque aí já começa a colocar a mão no bolso. Suspensão de utilização de alguma coisa também já envolve justiça. Então, esses casos são comuns irem para a justiça. E aí, o que a justiça vai resolver? Se aquela punição é razoável, se aquela punição é proporcional, se ela está sendo discriminatória, se os parâmetros para aplicá-la, ou seja, o procedimento, foi devidamente seguido. E aí ela pode entender que aquilo é nulo ou pode ratificar. É sempre o bom senso, né? A gente defende aqui no programa sempre o bom senso. Quando você se predispõe a morar num condomínio, você tá entendendo que ali vão ter regras, que vai ter o regulamento interno, né? André, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre quando um condômino ele passa a dever o condomínio. Quais são as penalidades nesse caso e como que isso se dá, tá? Você não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta e está aqui comigo o advogado André Pado. Essa semana que é marcada pela Semana do Advogado, nós trouxemos aqui um advogado especializado no setor imobiliário e o assunto é condomínio, né? André, a gente estava falando no primeiro bloco, né, sobre as adversidades que tem dentro de um condomínio, sobre os desafios que possivelmente vem a ter dentro do condomínio. Eu queria que você me falasse o seguinte: quando um dos condôminos deixa de pagar o valor do condomínio, o que pode acontecer com ele no condomínio nos primeiros momentos e judicialmente, né, depois? Normalmente, o regimento interno ele já traz uma punição pecuniária também para o condômino que é inadimplente
ou é reincidentemente inadimplente. Então, ele já vai pagar uma multa pela Por ele ter inadimplência, atrasado. por ele ter atrasado. Se ele atrasar demais, dependendo do volume dessa cota, ele pode até perder o imóvel, porque o imóvel é responsabilizado por essa despesa. Então, inclusive, é uma dívida que para o condomínio ela é fácil de ser recebida, porque já tem uma garantia do imóvel. Mas, fora essa parte judicial de perder o imóvel, a pessoa está inadimplente com o condômino está inadimplente. Ela pode ser suspensa de usar a área de lazer? Ela pode, olha, você não vai usar a piscina, você não vai usar a academia, você não vai usar a quadra de esportes. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele pode ser punido pecuniariamente? Pode. Pode ter multa pelo inadimplemento? Pode. Mas a justiça já entende que não há proporcionalidade, razoabilidade do condômino inadimplente ser suspenso de fruição da área de lazer. Às vezes a família ali tem 2 filhos, 3 filhos ali, as crianças Exatamente. querem brincar na quadra, na piscina com os colegas. O que a justiça fala? O próprio código já prevê a punição, que é a multa financeira. Então eu não vou aplicar uma outra sanção desproporcional, que são esse tipo de suspensão. Agora, o condomínio tem um restaurante, um bar funcionando lá na área comum. Esse restaurante ele vende a prazo para o condômino. O condômino consome, anota e ele paga o valor consumido junto com a cota. Eu posso deixar de vender para esse condômino que está inadimplente? É claro que sim. Nada mais razoável. Agora, eu posso impedir com que ele utilize, com que ele compre e pague à vista? Não. Aí já é desproporcional. Então, é aquele limite que nós conversamos no primeiro bloco, de proporcionalidade, de razoabilidade, que a gente tem que observar. Agora, Pado, vamos no extremo agora, né? Passou por essas etapas, continua a inadimplência. Quais são o que normalmente os síndicos e os condôminos fazem com aquela unidade? Normalmente também, no regimento interno, existe um limite em que um síndico é obrigado a atuar. Então, olha, a partir de inadimplência de tantas cotas, nós temos que cobrar isso judicialmente. Porque isso normalmente está lá no regulamento interno? No regimento interno. No regimento interno. Se não está, tem que estar. É uma segurança para o síndico e para todo mundo, entendeu? Por quê? Porque o problema passa a afetar a estrutura econômica do condomínio. Se eu tenho 1, 2, 3 e as pessoas vão ficando inadimplentes, aquela inadimplência é reiterada, isso vai afetar na estrutura econômica. Então, tem que ter um gatilho para falar, a partir daqui, o síndico é obrigado a cobrar judicialmente. Então, essa cobrança é feita por uma ação judicial. Normalmente, os condomínios têm um escritório de advocacia, ele vai acionar esse escritório, o escritório vai fazer uma peça, eu não sei qual é o nome que dá, e vocês vão acionar judicialmente aquele morador. Aquele morador, cobrando os débitos das cotas e as multas. E aí pode ser a multa pelo próprio inadimplemento, pode ser a multa aplicada em razão do descumprimento de outra regra do regimento, que ele descumpriu, então aplicou uma multa, soma esse valor e se cobra. E é claro, aí vou defender, né? Isso é um trabalho que tem que ser feito por advogado. Por um advogado. A gente não pode ter uma polêmica que teve algum tempo atrás e ainda está em discussão das administradoras de condomínio, exercer esse trabalho. Não, esse é um trabalho de advogado. De advogado. É claro que as administradoras possuem escritórios de advocacia, os condomínios também. Então, o que a gente faz? A gente executa isso na justiça, a gente cobra judicialmente. Se o condômino não pagar, o próprio imóvel é responsabilizado. O próprio imóvel está como garantia dessa dívida. Isso, ele pode ser responsabilizado, ele pode ser levado a leilão para que com fruto da venda aquela despesa seja paga. Ô Pado, antes do imóvel ir para leilão, que é a última instância, né? No ato judicial ali, quando o morador, o condômino, ele é notificado pela justiça sobre o saldo devedor e a multa,
acredito que há uma possibilidade de uma negociação desse valor, de dividir esse valor. É possível isso? Sim, sim, perfeitamente possível. O que a gente espera, o que a gente trabalha é para que não seja levado processo à justiça. O que se pede é que sempre haja conciliação entre as partes, não é isso? A gente sempre fala que é muito melhor que as partes resolvam o problema delas, as partes sabem quais são as suas dores, as partes entendem o que elas estão vivendo. É muito melhor que elas entrem no consenso do que um terceiro que não conhece a realidade vivenciada ali, que não tem aquele sentimento, venha e imponha uma decisão. Então, é sempre traumático, né? Sempre traumático para alguém. O acordo, provavelmente, as duas partes não ficarão satisfeitas. Eu costumo brincar que se uma fica muito satisfeita no acordo é porque ela não entendeu o acordo. Porque no acordo tem uma renúncia recíproca. Um renuncia um pouco, o outro renuncia um pouco, mas eles resolvem o conflito deles. A gente faz um consenso. Entendi. Então você que está nos assistindo, você tem algum desafio com dívidas no seu condomínio, né, atraso de condomínio, procure o síndico, procure a administradora do seu condomínio, converse, abra o jogo, tente fazer um plano, né, de pagamento antes que isso judicialize e pode ser que se torne um leilão dessa unidade. Aí é o caso extremo. Agora vamos falar do leilão. Se for leilão, como que isso se procede? O valor do imóvel, ele se torna o valor da dívida ou vende por qualquer preço para pagar o valor? Ou vende, quita a dívida e o resto do dinheiro vai para o proprietário? Como é que se dá isso? O valor vai ser fixado por um perito judicial. Um perito avaliador. Um perito avaliador. Então, o juiz ele não vai fixar esse valor porque ele não tem critérios para isso. As partes podem sugerir o valor, e é claro, um vai sugerir um valor que vai destoar muito do outro. Só um parênteses aqui, Pádua. O perito avaliador é um corretor que passou pelo curso do TTI, que é o técnico lá em imobiliário, e ele faz um outro curso depois e ele acrescenta no KNAI do Cresce dele esse curso de avaliador. E com esse curso de avaliador, o juiz nomeia um corretor, que é um perito avaliador, para que vá naquele imóvel fazer essa avaliação. Então, são pessoas do mercado imobiliário que vão lá fazer a avaliação. Exatamente, exatamente. Então, essa pessoa ela vai exercer ali uma função pública naquele ato, tá, de confiança do juiz, e ela vai fixar o valor. Desse valor, o imóvel será levado a leilão. Levou a leilão, vendeu, a dívida é paga, aquele valor é satisfeito para o condomínio, e o saldo é devolvido, se houver, o saldo é devolvido para o dono do imóvel. Vendeu, pagou e ainda tem dívida. Vamos buscar outro patrimônio, até que essa dívida seja paga. E o que eu queria chamar a atenção também é para você que é locador. Você é dono do imóvel, você tem que cuidar para que o seu locatário pague essa despesa, essa taxa de condomínio. Então, o prudente é que você receba, cria aí a periodicidade que você achar melhor, mas a gente sempre indica mensalmente, o comprovante de pagamento dessa despesa, porque você e a sua unidade também pode ser responsabilizado. Tá? Então, se você é locador e tem lá um locatário de um imóvel que tem taxa de condomínio, peça ele para te mandar o comprovante, acompanha isso, para que você não seja surpreendido com uma inadimplência. Por isso que eu sempre falo aqui no programa, André, sempre procure uma imobiliária para fazer as suas transações imobiliárias, seja para alocação, seja para venda. Não vá direto ao proprietário, não tente economizar na partida, porque a economia pode sair muito cara para você, porque a imobiliária ela é responsável por fazer esse trabalho do dia a dia, mês a mês, aí, da tratativa da locação, né? Então, procure sempre um corretor credenciado pelo Cresce do Espírito Santo para que você não corra riscos. André, então a dica é sempre conversar. Se você tem algum desafio, procure as pessoas, procure orientação, né, e tente resolver da melhor forma possível para que isso não se torne um pesadelo.
André, a gente está caminhando para o final do nosso programa. Eu vou te agradecer a disponibilidade de vir aqui dar a entrevista mais uma vez para a gente. Você tem as portas abertas aqui no programa. Na semana que marca aí a Semana do Advogado, o Dia do Advogado, muito obrigado. Nós quisemos trazer um tema jurídico, né, para valorizar a profissão de advogado, que é uma bela profissão, muito reconhecida. Muitíssimo obrigado e parabéns para todo o seu time lá do escritório, obrigado. Tá bom? André, nós temos um hábito aqui no programa de sempre pedir uma mensagem de otimismo para os nossos entrevistados, para os nossos convidados. Eu queria que você deixasse a sua. O que eu falo, já respeitando o nosso tema de hoje, é que tente entender a dor do seu vizinho. Não faça com ele aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Tá? A gente vive numa sociedade e a gente precisa se respeitar. O que a gente espera, o que a gente trabalha é para que esse respeito seja mantido. Pode contar com a gente no que precisar para esse sentido. Maravilha. André Pádua, da Pádua Advogados aqui de Linhares, mais uma vez, muito obrigado. Você pode rever esse programa no nosso site mobtv.com.br e você pode ouvir o áudio desse programa no nosso podcast. É só acessar o Spotify ou no Deezer por Housecast, tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau. Você assistiu o Imob TV. Oferecimento: Preferita Paisagismo, MR Condomínios, Idealize Soluções Financeiras e Imobiliária Conquista.